João 14:17, eu quero falar nessa noite sobre os ofícios do Ruach HaKadosh. Quem é o Ruach HaKadosh? Quem é Ruach HaKadosh? Kodesh, o Espírito Santo. Deixa eu só dar um adendo sobre isso. A palavra Espírito Santo não existe nos originais. A gente põe um adendo, fala o Espírito Santo, porque nós estamos acostumados e vamos continuar falando. Mas a palavra sempre foi Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, que não tem a ver com o conceito de Espírito Santo que nós conhecemos e falamos. Toda vez que você lê na Bíblia, no aramaico e no hebraico, vai aparecer o Ruach de Elohim, o Ruach aí não tem as letras, porque são impronunciáveis. Então a palavra é Yud, Re, Wa, Rei. Yud, Rei, Wa, Rei. Engraçado, né? Que é o YHWH. Yud, Rei, Wa, Rei. Engraçado, né? Que não tem nada a ver com Jeová. Na realidade, a letra J, ela não existe no calendário, não existe no alfabeto hebraico. A letra J não existe. Onde é que é tirar Jeová, gente? Na realidade, Jeová foi transliterado para o alemão, nunca foi Jeová, né? Na realidade, para facilitar, eles falam Yahweh, porque eles põem ali duas vogais. Aí, para facilitar a pronúncia, eles falam Yahweh. Mas eles nunca pronunciaram o nome. Então eles sempre falam, quando eles referem-se ao Deus Espírito, o Ruach, eles falam eterno. Quem já ouviu? Tem gente que só fala o eterno, porque nunca pronunciaram. O judeu jamais falaria o que eu falei aqui. E quando eles falam do Messias, eles falam o Salvador. Eles não têm nem coragem de falar Yeshua HaMashiach. Eles têm muito temor. Então eles falam o Salvador. Quando se trata do Ruach, do Elohim, eles falam o eterno. Eles têm muito temor. Nós já estamos na graça, temos intimidade, podemos falar amém. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Então hoje nós vamos falar dessa manifestação tremenda, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. João 14, versículo 17. E hoje nós queremos realmente explicar para todos como funciona as operações do Espírito Santo. Vamos ler 14:17. Diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No versículo 20 ele diz assim, nesse dia o quê? Quando o Espírito Santo vier, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, traga a revelação, mas não só a revelação, sabedoria para passar a revelação. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Qual é a diferença de revelação e conhecimento? Conhecimento se adquire estudando. Revelação é o mesmo que sabedoria. É saber passar o conhecimento. Não são todos que têm conhecimento que têm sabedoria. E não são todos que têm sabedoria que têm conhecimento. Eu conheço pregadores que têm uma sabedoria tremenda no falar, mas têm pouco conhecimento. Então eles têm uma sabedoria e aí Deus vai falando por revelação, sabedoria. E tem pregadores que só têm conhecimento e não sabem passar o que sabe. Então normalmente o pregador que tem conhecimento, ele tem que orar pedindo a Deus sabedoria. E quem tem sabedoria tem que estudar. Amém? Ok. Eu já falei para os irmãos que a palavra Espírito Santo, no original é Ruach HaKodesh,
que quer dizer consciência santa, ou seja, consciência santa de Deus, mais conhecido como o Espírito da Verdade. Ok? Quantos se lembram? Então o Ruach é o atributo relacional de Deus, o Ruach é o que nos faz relacionar com Deus, o Ruach de Deus é o que nos convence do pecado, e o Ruach é o que nos faz ter desejos e ser avivados. No caso, o Espírito Santo. Toda vez que eu mencionar a palavra, você sabe do que eu estou falando. Para que serve o Espírito Santo? Para que serve o Ruach de Deus? Temos aqui algumas definições óbvias. Por que nós temos que ter o Espírito Santo? Por que temos que receber o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo serve para te encaminhar para a verdade. João 14:17 vai dizer assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Quer ver? Abre aí. Esse texto é tremendo também. Veja você que o Espírito Santo está sempre relacionado à nossa consciência, ao entendimento, a conhecer de Deus, a ter intimidade, né? 16 e 13 diz assim, ó: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Agora no versículo 14 está dizendo que o que vier é dele. Quer ver? Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Olha como isso é claro, gente. Porque há de receber o que é meu, né? Versículo 16, versículo 14. E vou-lo há de anunciar. Amém? Amém? No versículo 15 diz que tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Que coisa tremenda. O próprio Jesus dando esse testemunho. Então, em primeiro lugar, o grande propósito de recebermos o Espírito Santo é que ele vai nos guiar em toda a verdade. Em grande situação aqui, o Espírito Santo jamais vai deixar você ser enganado. O Espírito Santo, por exemplo, ele não vai deixar que as profecias estejam se cumprindo e você não perceba. O Espírito Santo não deixa um cristão cheio do Espírito Santo, jamais será enganado por um falso profeta ou por enganos, né? Em segundo lugar, por que nós temos que receber o Ruach de Deus? Para nos convencer do pecado. Olha que texto tremendo. João 16 e versículo 8 diz assim: tudo tem a ver com a nossa consciência, está assim, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. No 9, Jesus continua dizendo: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgando. Olha que coisa tremenda, né? Então, o propósito do Espírito Santo é trazer essa convicção, esse convencimento quando você pecar. É o Espírito Santo que faz a primeira acusação: eu não devia ter feito isso. E aí ele mesmo traz esse convencimento e ele mesmo gera o arrependimento, quando é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que grita dentro da sua consciência dizendo: o que você está fazendo? É ele que convence que você não deveria fazer isso. É ele que convence que aquilo que você está fazendo não é certo. Esse é o propósito do Ruach de Deus em nós. Terceiro, qual é o propósito de recebermos o Espírito Santo? Para nos ajudar em nossas fraquezas.
Romanos 8 e 26, vamos abrir que aqui tem uma exposição muito interessante nesse texto. Romanos 8 e 26. A palavra espírito aqui é ruach, viu? Que é o que nós já falamos, ruach de Deus, né? Eles chamam de ruach do eterno. E da mesma maneira também o espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja que esse Espírito que em nós habita, que nós recebemos da parte de Deus, ele te convence e agora você não sabe como pedir, então ele começa a te guiar em todas as suas orações. E o texto aqui também é tremendo, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então eu aprendo que o Espírito Santo não vem porque somos fortes. O Espírito Santo vem porque somos fracos. E também eu aprendo que não tem desculpa para crente. Se eu tenho o Espírito Santo, ele está aqui justamente para que eu vença essas fraquezas. Então eu não posso pegar e dizer que eu estou fraco. Na verdade você não está fraco, você está apagando o Espírito Santo. Nós pregamos na semana passada, quando a palavra foi dita, dizendo, não apagueis o Espírito. Então você não está fraco, você está apagando ele. É diferente, porque aquele no qual o Espírito Santo está aceso, está vivo e eficaz ali, operando, ele convence e ele ajuda você nas fraquezas, né? Você consegue vencer. Em quarto lugar, por que nós precisamos receber o ruach de Deus, o Espírito Santo? Para nos dar sabedoria para orar. Pois a sabedoria na oração é Ele, o Senhor, orando por nós. Romanos 8 e 26, na parte A, vai dizer isso, quer ver? E da mesma maneira também o Espírito, o ruach de Deus, o próprio ruach de Deus, ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não sabemos. E aí vai levar a quinta situação aqui, que Ele mesmo intercede por nós. Aquele Espírito de verdade intercede por nós, como está na parte B do texto. O mesmo Espírito, o ruach, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só uma observação sobre o que é gemidos inexprimíveis. Olha que tremendo. Isso aqui fala de convicção de pecado. Esse é o gemido inexprimível. É o arrependimento que é gerado em nós depois do que pecamos. Esse é o gemido inexprimido. Sem o Espírito Santo, ou com ele apagado, jamais sentiríamos dor ou convicção de pecado, que é esse gemido inexprimível. Pense você que um cristão que conhece a palavra, só ele pode dizer, eu não devia ter feito isso. Aquele que não conhece, nem vai achar que pecou. Entendeu a diferença de convicção? E aí, também tem gente que quando o Espírito Santo se apaga nele, ele não sente mais dor pelo pecado, ele já não chora, ele nem culpado se sente mais. Então esse Espírito já não mais intercede com gemidos inexprimíveis. Aquela dor que você sente é o gemido inexprimível do ruach de Deus. Ele está intercedendo porque você sozinho não consegue se arrepender. Então aquele momento seu de constrição ali é o próprio Espírito Santo intercedendo em seu favor. Não é tremendo? Né? Tremendo ou não é? Segundo lugar, já falamos sobre o porquê precisamos do Espírito Santo, né? Quais são os equipamentos do Espírito de Deus, do ruach de Deus em nós? Então nós vamos entrar aqui nos pormenores
dessa manifestação chamada Espírito Santo? Primeiro, dons. Diga dons. Vamos lá em 1 de Paulo aos Coríntios 12. No versículo 11. Primeiro que ele vai dizer que é um só o mesmo Espírito. 12 e 11. Ele não está dizendo que é outro. É um só o mesmo Espírito. É o mesmo texto de Efésios 4 e 4. Há um só Espírito. Quer ver? Leia aí. O mesmo que dá dons, o mesmo que batiza, é o mesmo de Efésios 4 e 4. Um só Espírito e um só corpo. Leia, ó, 12 e 11. Leia em voz alta. Mas um só que opera todas as coisas, repartindo particularmente como quer. Está claro para os irmãos? O ruach de Deus é um só. Só que o ruach de Deus na vida do cristão, ele opera diferente. Ele já opera em nós, não por nós. Ele opera em nós, por isso que ele recebe o nome de ruach. Quando você vai receber, quando você vai ver, quando é o Espírito de Deus normal, você tem um outro nome que é Elohim. Quando tem a ver com o agir de Deus em nós, recebe o nome de ruach, que é ele agindo diretamente dentro de nós. Essa coisa maravilhosa que é o Espírito Santo. Então, nesse primeiro texto, nós já aprendemos, em primeiro lugar, que os dons são dados individualmente. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Os dons são dados individualmente a cada um. Isso está claro, gente? Olha no versículo 8 aí, ó. De Paulo aos Coríntios 12, versículo 8. Diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito. Isso tem que ser claro. Paulo está dizendo, gente, é o mesmo Espírito. Está claro para os irmãos? Quem está entendendo, diga amém. A uns é dado pelo Espírito, é ruach a palavra aqui, a palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro, e ele frisa sempre pelo mesmo Espírito, porque ele está deixando claro que não é outro, não é um recebe um Espírito, outro recebe outro, é o mesmo Espírito, mas o que diferencia é como cada um recebe, não quem dá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí ele vai dizer aqui, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir, e os espíritos, discernir os espíritos. Agora note que a palavra espíritos aqui está em letra minúscula, que aí tem a ver com o nosso espírito. O espírito ruach de Deus é em letra maiúscula, tá bom? E a outra variedade de línguas, é a outra interpretação de línguas. Aí o texto que nós lemos, mas um só é o mesmo espírito. Acabou, isso tem que ser muito claro. Então nesse texto o que está falando? Aqui está falando dos dons específicos em si. Logo na frente nós vamos falar desses dons. O que vem ao caso agora é o seguinte: o porquê desses dons. Por que nós recebemos esse número de dons, que ao todo são 9 dons? A Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 14, versículo 12. Olha aí na sua Bíblia. O porquê que nós recebemos esse dom. 14 e 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procure crescer nesses dons para o quê? Edificação da igreja. No versículo 13, Paulo vai usar um termo aqui existente, né? Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o mesmo Espírito ora, que é a consciência. Lembra o que eu falei? Só o ruach que entende, nem você entende. É tremendo, né? Mas o entendimento do homem, o meu entendimento, fica sem fruto. Só o ruach, por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que ora. Por isso que nós precisamos orar em línguas, exercitar o Espírito Santo. Nós temos que exercitar, porque senão ele apaga. É isso que está dizendo a Bíblia, ok? Então vamos analisar aqui. Primeiro que eu quero deixar claro sobre a questão
É claro que nós vamos falar daqui um pouco sobre a questão dos dons de línguas estranhas. Eu defendo que os dons de línguas estranhas não estão entre os 9 dons. O que estão entre os 9 dons é variedade de línguas, que é diferente de língua estranha. Variedade de línguas é eu receber o dom para eu chegar na Espanha e de repente agora estou ali, eu preciso pregar o evangelho. Então Deus me dá o dom e eu começo a falar em espanhol. É diferente. Dom de língua estranha é orar na língua dos anjos, sem entendimento. Você vê que ele não está entre os 9 dons. Ele está separado. Esse dom aqui, por isso que ele é chamado do menor dom da Bíblia, que ele é dado única e exclusivamente para a sua edificação pessoal com Deus. Então eu quero deixar claro para os irmãos que língua estranha, glossolalia, ela está na Bíblia e ela é necessária. Está claro aí? Ela é necessária para que você edifique-se a si mesmo com Deus. Variedade de línguas é diferente. Tanto que nós vamos ver daqui um pouco que esse aqui precisa de intérprete, variedade de línguas não. Esse aqui precisa. Então, por exemplo, alguém não pode falar assim: irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você, começar a orar na língua estranha. Se ninguém interpretar, não orou, não aconteceu nada. O cara pode ter arrepiado, não deu em nada. Alguém tem que vir interpretar. Entendeu? É isso que eu vou explicar para os irmãos daqui um pouco. Então vamos lá. Os dons são distintos, mas o Espírito é o mesmo. Isso mostra, isso aqui eu quero que você preste atenção. Isso também nos ensina que comparações entre um ministério e outro é a coisa mais ridícula do mundo. Irmão, você comparar um jeito de um pregar, um jeito de um cantar, o jeito de um transmitir um ministério com o outro, é você desrespeitar a multiforme graça e manifestações distintas do Espírito Santo. Por exemplo, o pastor Luciano Subirá, ele tem um jeito totalmente diferente do meu. Então ele pega o microfone, põe aqui, Toninho que imita direitinho. E aí ele começa, né? Aí ele vai para lá e para cá, assim, né? Para lá e para cá, e você tem que ficar assim, 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 não é? É o jeito dele, ele tem a unção do mestrado, né? Ele é mestre. E aí tem gente que não respeita isso, porque acostumou com o pastor ali todo dinâmico. Aí vem o Luciano. Agora, quando eu vou lá, eles se assustam. Aí uma irmã falou assim para uma ovelha nossa: esse pastor só é doido, grita muito, lá do Água Verde, porque está acostumado com o Luciano falar baixinho. Isso é desrespeitar completamente a manifestação do Espírito. Por exemplo, você pega o pastor Samuel, ministra de um jeito, eu ministro de outro. Aí vem os pastores, ministro de outro. Aí depois vem um outro, ministro de outro. Fala: eu gosto do meu pastor porque ele não sei o quê. Você gosta do seu pastor? Irmão, você gosta do seu pastor porque você tem um carinho especial por ele, mas não porque ele é melhor. Você tem que entender, é claro, você tem que me ver como um pai, como um diferenciado entre os pastores, mas não melhor, porque senão você vai desrespeitar como Deus age com cada um de uma maneira diferente. Você não pode, é pecado você preferir um a outro no corpo, porque você não vai respeitar como Deus age. Irmão, se o pastor Samuel fosse igual a eu, talvez nós teríamos, se o pastor Samuel e a pastora Elisandra fosse igual a eu, talvez nós teríamos aqui umas 30 pessoas na igreja, porque eu bato, eles assopram, eu mordo, eles assopram, eu bato, eles adulam, eles falam que eles são polidos, eu falo que eles são políticos. Mas eu sou profeta, eles são pastorzão, né? Aí você pega aí, o Moisés já é também agitado igual eu, não sei o que, fala rápido e não sei o que, meio sem noção também igual eu. Ele está prestando atenção, você está fingindo que não está, eu conheço. Ele está prestando atenção. Mas você pega o Ferdinando, já é na dele, a Renata já é mais fechada. Aí quem não entende a Renata fala: que mulher metida. É o jeito dela. É o jeito dela. Hã? Eu estou falando, irmã, talvez, mas não precisa defender não. Fica quieta, querida. Alguém falou que sua mãe é metida. Eu estou falando que alguém pode dizer. Alguém pode falar: irmãos, tem gente que vem aqui. Esses dias eu fui lá e não gostei daquele pastor,
porque ele briga com as crianças. Irmão, eu sou doido com as crianças da igreja, eu vivo com criança no colo. Quem não sabe, não vê. Eu vejo a gente brincando, pensa que você está maltratando. Eu vivo com as crianças da igreja no colo, é ou não é? Agora tem gente que pega, não conhece e sai julgando. Tem gente que não entende. Irmão, se eu não tivesse esse jeito meu, paralítico não andaria. Eu estava pregando agora em Campinas e está lá a véia lá. Véia é o jeito de dizer. Mas é véia também. É véia também. A mulher, sentada na cadeira de roda, além de estar na cadeira de roda, é surda. Se a fé vem pelo ouvir, como é que essa mulher vai andar? Aí o que eu tive que fazer primeiro? Fui lá no ouvido da mulher e falei, demônio surdo, sai! A mulher tomou um susto, só está me ouvindo? Tô. Agora, em nome de Jesus, levanta. Irmão, a mulher que não andava, na frente de todo mundo, se levantou da cadeira e começou a andar sozinha. E para mim foi uma coisa normal, o povo começa a chorar. Eu falo, por que esse povo chora? Isso devia ser comum no corpo de Cristo, devia ser normal no corpo de Cristo. Beleza, ó, quando o povo vê milagre, irmão, aí parece que o mundo desabou. Agora, se fosse uma pessoa pacata, você acha que mandaria, pega, levanta logo ou cai? Você acha que faria? Seja sincero. Então você tem que respeitar como Deus age com cada um, do jeito que age, da maneira que age, do jeito que age. Por exemplo, Curitiba dá certo com Luciano Subirá, que o povo de Curitiba é frio, calado e culto. Então eles gostam de gente que pensa muito e fala pouco. Curitibano, você sobe no elevador, ele faz assim, ó. Que? Aí, irmão, eu bagunço o negócio. Beleza! Acaba com a festa. Apesar que eu estou virando curitibano, né? Infelizmente. É? Ah, não, no Rio, ixi. No Rio, o cara parece perfeito da cidade. Ó, tem! Ô Zé! E aí? Esse aqui? Parece que é o prefeito da cidade, o candidato a alguma coisa. Lá no norte, lá em Goiás, então, irmão, meu Deus, você senta com a pessoa no elevador, num prédio de 20 andares, você vira amigo, já pega o zap dela, já sabe tudo, sabe onde mora, pronto, acabou, já virou íntimo, já tá marcado o churrasco em casa. Eu acho que você é goiano, Toninho. Mas a Bíblia Sagrada está nos ensinando aqui, eu estou me detendo nisso, que Paulo está deixando claro, cada um, Deus dá um dom de uma maneira diferente da outra. Por exemplo, tem uma coisa que me deixa doido dentro de igreja, é a tal da panelinha. Vou te explicar porque que eu fico endemoniado com isso. Endemoniado não, pesado, pissuído. Como é que eu fico pissuído com a panelinha? Vou te explicar. Porque normalmente as pessoas não conseguem se comungar com os diferentes. Então elas se juntam com os iguais. Está errado. Está desrespeitando o Espírito Santo. Porque o que tem, você só será tratado se você andar com pessoas diferentes de você. Se todo mundo andar com iguais, vai crescer como? Então a gente faz panelinha com quem concorda com o que a gente fala, com quem a gente consegue manipular, ou ser manipulado, com quem a gente dá certo, com quem a gente brinca. Irmão, está errado, isso precisa mudar. Panelinha dentro da igreja é sinônimo de desagregação. Eu vivo pegando no pé dos jovens, no pé das redes, cuidado, porque isso às vezes é inconsciente. Mas não pode, irmãos, porque você não vai chegar no outro irmão diferente de você. Não gosto daquele cara. Esse negócio de não gosto daquele cara significa que ele é diferente de mim. É isso que quer dizer. Normalmente, entendeu? E Deus usa justamente essas coisas e essas pessoas diferentes de nós para nos tratar. Por que casamento de duas pessoas iguais é fadado a fracassar? Irmão, a minha esposa é a água, eu sou o óleo. Você não tem noção como nós somos diferentes. Só Deus põe duas pessoas tão diferentes, tão opostas, para dar certo uma com a outra. Você não tem noção. E dentro da igreja tem que ser assim também.
Os diferentes têm que aprender, porque é aí que a Bíblia diz que nós vamos chegando na unidade da perfeição. Os diferentes têm que andar com os outros diferentes para aprender a crescer, porque você nunca aprende com alguém igual a você. Você só aprende com alguém diferente de você. Nome disso? Multiforme graça de Deus. Então vamos lá. Aqui nós vemos 3 coisas aqui nesse texto que nós lemos, de Coríntios 12, do 4 ao 7. Volta lá. Diz assim, ó. Vamos ver 3 coisas nessa situação. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos lá? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Leia o 7 em voz alta. Mas a pessoa do Espírito Santo é o que aí? Não é pessoa não? Eu não sei de onde o povo tira essas interpretações bestas. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para ser útil. Vamos ver que 3 coisas nós aprendemos nisso. Primeiro, dons. São 9 ao todo. Diga dons. São 9. Ministérios são quantos? Quantos ministérios? Quantos? Mais alto? Onde é que está na Bíblia que são 5 ministérios? São 4. Pastor, não é 5, vou provar para você que é 4. Espera aí. Vou mostrar para você que é 4. Todo mundo prega que é 5. Eu vou mostrar para você na Bíblia que é 4. Eu já preguei isso na igreja há 2 anos atrás. Mas está tudo bem, vamos ver. E 8 operações, vamos lá. Faça assim com o dedinho. Diga 9 dons, 4 ministérios e 8 operações. De novo, 9 dons, 4 ministérios, 8 operações. Vamos falar primeiro dos dons. Como funciona cada um dessas situações, né? 12 a partir do 8 vai falar dos 9 dons. Primeiro, palavra de sabedoria, a famosa revelação. É a palavra de conhecimento, sabedoria. Segundo, a ciência, é o dom do saber. Então tem gente que pergunta, pastor, por que tem gente que lê a Bíblia e não entende e tem gente que lê e pega? É a ciência, é o dom do saber, o que Daniel tinha, né? Ou tem gente que pega aqui, ele lê e ele saca tudo, ele tem. Isso é o dom da ciência. Terceiro, o dom da fé. Todo mundo nasce com fé comum, mas tem gente que nasce com fé sobrenatural. O que é o dom da fé? É aquela pessoa que sai lá de onde você saiu, minha filha? Sua terra, fala, mulher. Do Pernambuco. E vem para cá e fala, eu vou vencer na vida. Não é todo mundo que faz isso, isso é dom da fé. Tem gente que prefere ficar lá no Pernambuco, lá no Piauí. Onde mais tem aqui? Natal, Goiás, Marte, Cabo Frio. Ou seja, vai ser adotado. Você caiu numa nave, a gente te adotou. Ou seja, mas eu apontei pro Luquinha, não foi para você? Você tá brincando, que foi para ele mesmo, viu? Então vamos lá. Tem gente que fica em casa, é acomodado, espera o mundo acabar em barranco para morrer encostado, acabar em colchão para morrer deitado, mas tem gente que vai para cima. Ele não espera acontecer, ele faz acontecer. O nome disso é dom da fé. A pessoa tem fé, ela vai para cima. É uma fé, um dom que a pessoa recebe. Aí vem aqui os dons de curar. Observa, meus irmãos, presta atenção, que os dons de curar são diferentes de milagres e maravilhas. Então tem gente que se ele orar para cego, cego enxerga, mas ele só cura cego. Tem gente que se ele orar para dor na costa, pastor, tem gente que não pode pôr a mão em mulher, que mulher passa a ter filho. Pôr a mão no sentido de orar, viu?
Então vou me reexplicar. Tem gente que não pode orar para mulher, que mulher faça. Pô, é maldoso. Tem gente que não pode fazer uma benzeção, uma benzedura, não pode orar para uma irmã, que a irmã engravida, ele tem o dom da fertilidade. É verdade. Agora tem gente, irmão, que se orar para alguém, alguém morre. Por exemplo, eu estou sabendo que tem um irmão aqui na igreja que se alguém morder ele, morre. Vocês estão sabendo que, irmão, aconteça qualquer coisa, briga com o Zé, mas não morda o Zé. Quem morde o Zé morre. Ó, uma cobra lá na base morreu e a cobra morreu, mordeu o Zé e morreu. Quem mais mordeu você e morreu, Zé? Cachorro. Ele foi dar remédio pro cachorro do Toninho, o cachorro que o Toninho tem. O cachorro que o Toninho tem mordeu ele. No outro dia o Toninho chegou aqui e falou: o cachorro morreu. Irmão, mordeu o Zé, morreu. Isso é um dom. Agora, veja que aqui você vai ver aí que nesses dons, observa, tem os dons de curar, mas também tem os dons de maravilhas e milagres, é diferente. Então tem gente que fala: o R. Soares só cura caroço, só dor de cabeça, é dom de curar. O Valdomiro, só maravilhas. Por exemplo, levantar paralíticos, curar cego, orar por morto, é dom de maravilhas. Curar doenças comuns é dons de curar. Agora, o dom de milagres e maravilhas são dons raríssimos. É o tipo de dom que Deus dá para quem Ele quer, não para quem pede. Para o quanto for útil. Viu? Vai fazer média? Se fosse eu, não tinha chorado. E aí vem um outro dom aqui, observa aí, que é o dom de profecia. Esse dom de profecia, deixa eu explicar para os irmãos, é diferente do profeta. Profecia é diferente do profeta. Profeta, eu já vou falar nos ministérios que significa profeta. Profecia é o famoso presságio. É o famoso indivíduo que vem aqui e te dá uma profetada. Te dá uma profecia e aquilo acontece. Então ele recebe em sonho, ele recebe em voz, em visão, e ele vem e fala. Isso é dom de profecia, não de profeta. Não é todo mundo que fala em profecia que é profeta. Então isso é uma confusão, inclusive, que se faz na igreja hoje. Então o camarada tem dom de profecia e pensa que é profeta. Você vai ver que não. Então, por exemplo, João Batista não fez nenhum presságio e era profeta. João Batista não fez nenhum milagre e era profeta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí vem um outro dom aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu só deixar isso claro aqui para os irmãos. Porque mensagem profética é diferente de revelações ou palavra de conhecimento profético. Toda pregação é profecia. Deixa eu falar para você. Toda pregação é profecia. Quando a Bíblia diz, faltando profecia o povo perece, está falando da pregação, não da palavra de conhecimento que é liberada em profecia. Então normalmente as pessoas pensam que quem fala em profecia, ele é profeta, ou ele tem algo maior do que os outros. Porque lá quando for em ministério, Paulo fala em escala de importância, ele começa com apóstolo e profeta. Aí tem gente que fala, eu sou profeta porque falo profecia. Mas não, você simplesmente tem um dom de profecia, não que seja profeta. Profeta tem características muito similares e raríssimas. Então vamos lá, né? Aí vem aqui um outro que é o discernimento de espírito. Perceba que você nunca vai discernir o Espírito de Deus, o Ruach. Espírito aí está em letra minúscula. É discernimento de espírito de outros, de humanos. Então só um adendo aqui para você, presta atenção. Discernimento de espírito é saber o que está por detrás de cada espírito. Cada risada, cada aperto de mão, cada palavra. E eu quero tocar o terror nos irmãos, minha esposa que é testemunha, eu tenho esse dom. Comigo não funciona mentir para mim. Comigo não funciona fingir quem você é. Nunca deu certo. Eu sei quando alguém está com um sorriso amarelo. Zita, você me conhece pouco. Funciona?
Eu sei quando alguém está com um sorriso amarelo, quando tem algo por detrás daquele tapinha nas costas. Nunca errei. Eu cheguei na igreja do meu pai uma vez, tinha um pastor pregando fervoroso. 2 vezes isso aconteceu. Uma vez em Curitiba, uma vez em Brasília. Eu bati o olho naquele cara, o cara não tinha nada. Eu falei, pai, esse cara é gay. O pai falou, rapaz, respeita. É meu co-pastor, você lembra? Isso não é coisa que você fala, esse cara é gay. Você está louco? Meu pai me tocou o terror, ficou sem falar comigo. Deu 2 semanas, o cara foi pego lá numa salinha lá da igreja, lá escondido com um rapazinho. Eu disse. Uma vez cheguei em Curitiba, tinha um pastor de 2 metros de altura, quase 2 metros, pregando. E Deus vai fazer, o que quer? Elisandro, o irmão, todo mundo é doido com ele. Eu bati o olho e chamei o irmão e falei, esse cara é boiola. Irmão, todo mundo ficou contra mim, não teve um. Mandou calar a boca. E onde já se viu tocar no ungido, você foi ungido do Senhor. Nenhum ungido do Senhor é gay, esse é gay. Tem gente que dá na cara, mas tem gente que você tem que ter discernimento. Aquele era. Explodiu a bomba do cara. O cara, pegaram, ele foi dormir na casa de um pastor, pegaram o pastor desconfiado, depois de uma gravação, pegou ele conversando com o amor dele. Só que o amor dele falava muito grosso. Ó, estou com saudade do nosso ninho de amor. Ih, coisa nojenta, deixa pra lá. Era boiola. Irmão, comigo não funciona. Inclusive esse dom para mim é horrível. Porque tem hora que você pensa que você está desconfiando das pessoas. E aí eu fico calado e o Espírito Santo fala, você não estava desconfiando, eu mostrei para você. Então aqui na igreja tem uns irmãos que elas vêm e brincam. É, pastor, você sabe quando a gente não está bem, né? Não pode rir, fingir que ri. Eu sei olhar. Quem já teve essa experiência comigo aqui pode saber. Eu sei olhar e sei quando você não está bem. E sei que tipo de problema é. Não queria assustar os irmãos, não. Deus me deu esse dom. Graças a Deus, Deus me deu esse dom. É claro que a gente vai ser educado, vai tratar bem para não constranger ninguém, que não pode, é feio. Mas a gente sabe o que está acontecendo com cada um. Sei. Pode ficar tranquilo, você não precisa falar. Ai, se o pastor sabe disso, eu já sei. Pode ficar tranquilo, eu já sei o que acontece com você. Já sei. Aí eu fico deixando Deus agir. Percebe o que eu estou dizendo? Então, aí vem aqui o próximo dom dos 9. Perceba aquilo que eu disse. Variedade de línguas. Não tem nada a ver com língua estranha. Língua estranha não é variedade de língua, é uma só. Variedade de língua é porque os apóstolos precisavam pregar o evangelho e eles precisavam ter muitos dialetos para pregar nas nações. E Deus foi ensinando um a falar numa língua, outro noutra língua. Isso não precisa de intérprete. Perceba que aqui não está falando de interpretação, fala só de variedade de língua. A língua estranha, perceba você que ela não está entre os dons, nos 9, porque ela não tem a ver com o corpo. Os 9 dons é para edificação da igreja. O de língua estranha só edifica você. E eu defendo que o de língua estranha é muito necessário, porque tem a ver comigo. Eu tenho que orar em línguas, porque tem a ver com a minha identidade em Cristo. Mas ele não tem um propósito de edificação para a igreja, a menos que alguém interprete, que aí é mais raro ainda. Que é muito raro. Aí vem interpretação de línguas, que agora essa interpretação de línguas não é interpretação de variedade, é interpretação da língua estranha, da glossolalia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Legal isso, né? Que eu não preciso ter dom de interpretação de língua para interpretar quem está falando espanhol, basta eu estudar. Né? Eu preciso interpretar a língua dos anjos, que é a língua estranha, né? Então tá, aí estão os 9 dons. Agora vamos ver Efésios 4 e 11 sobre os ministérios. Vamos lá, eu vou falar para você que são 4. E 11. Enquanto você lê, conte. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Lê em voz alta e vai contando, vai lá. Valendo, desde o 11, vá. Eis. Que tiriça.
valendo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, quantos tem aí? Por que é 4? Porque pastores e mestres é o mesmo. Paulo está dizendo que o pastor é o mesmo mestre. Está claro aí, irmão. Paulo diz que não tem como ser pastor sem ser mestre. Então o dom do pastorado é o do ensinamento. Você fala, pastores e mestres. É o mesmo dom. É uma coisa casada com a outra. Não está separado. Ok? Então são 4 ministérios. Vamos lá. Observação. Vamos entender agora os adentos aqui desse texto. Apesar de dizer que são 5 ministérios, veja que Paulo aí diz que pastor e mestre é o mesmo. Ou seja, todo pastor tem que ser apto. E aí Paulo vai dizer em outros textos, tem que ser apto para ensinar. Então, o dom do pastorado é acompanhado com o mesmo dom. Todo dom do ministério já vem do pastorado, tem que vir com o ensino. Por isso que eu começo a questionar pastores que não ensinam e não têm conhecimento. Não recebeu o dom do pastorado. Então vamos lá continuar. Segunda observação. Esse profeta aqui não é o cara que faz profetar, que libera profecia, palavra de conhecimento. Vamos entender aqui. O profeta aqui é diferente do dom de profetizar. É o ministério como os dos profetas da Bíblia, que tem como características confronto, falar a verdade, o de não amar a cabeça, de ser autêntico. São características do ministério do profeta. Então, às vezes, eu conheço gente que tem dons de palavra de conhecimento e libera a profecia, mas você nunca vê ele confrontando. O profeta, ele tem a característica principal dele, a do confronto. Toda pessoa que vai pender para confronto, ele tem o ministério do profeta, que é diferente de palavras liberadas profeticamente, que é aquilo que eu já falei para os irmãos. O dom a profecia é um dom, o profeta é ministério. Você entende essa diferença? Quem entende, diga amém. E aqui na escala de importância, o profeta vem em segundo plano. E por que o apóstolo vem em primeiro? Já eu falo. Vamos ver. O evangelista vem em terceiro plano. Por quê? O evangelista é aquele que tem que ter de todos os ministérios, ele tem que ser o mais simples. Pois ele é o que chega primeiro, é o leitinho. É aquele que sabe explicar as coisas nos mínimos detalhes, que todo mundo entende o que ele fala. Agora você pega o profeta com o evangelista, junto com o outro que eu vou falar aqui, aí você vê a mistura maravilhosa que tem quando a pessoa tem o profeta, evangelista e mestre. O evangelista, ele é dinâmico, ele passa poder quando fala. O mestre dá sono, mas as pessoas, ele tem um ensinamento profundo. O profeta confronta. Quando mistura tudo, sabe qual é o nome disso? Apóstolo. Porque ele vai ter a simplicidade no falar do evangelista, a facilidade do entendimento, o confronto profético, a coragem do profeta. Ele vai ter também a profundidade do mestre, e aí a mistura se chama apostólico. Aí ele vira um apóstolo. Tremendo, não é? Não é tremendo? Não é sobrenatural? Então apóstolo não é quem tem grande igreja. Então apóstolo não é título. Então, por exemplo, eu nem preciso. Um dia chegar o pastor Luiz, irmão, quero consagrar o irmão apóstolo. Eu não preciso ter um título daquilo que Deus já me deu. Apóstolo é uma característica juntas de todos os ministérios. Então tem gente que fala assim, apóstolo na igreja é só fulano. Claro que não. Para ele ser apóstolo, ele tem que levantar paralíticos, que são características que estão no ministério evangelístico. Ele tem que ter facilidade de se comunicar com as pessoas, levar o evangelho simples.
ele tem que operar maravilhas, ele tem que ir às nações, ele tem que ser um fácil ganhador de alma para ele ser apóstolo. Para ele ser apóstolo, ele tem que ter um ensino profundo. Para ele ser apóstolo, ele tem que ser um profeta, ele não pode adular. Então tem gente que tem nome de apóstolo aí, irmão, e não é apóstolo nem aqui, nem na Babilônia. Não é. Ele pensa que ele é apóstolo só porque ele é o maioral da igreja. Só porque ele é o chefe da igreja, ele tem que se chamar apóstolo. Não. Para ser um apóstolo, ele tem que reunir todas as características dos ministérios nele. Então eu conheço apóstolo aí que nunca levantou um paralítico. Eu conheço apóstolo aí que nunca expulsou um demônio. Eu conheço apóstolo aí que nunca curou um cego. Conheço apóstolo aí que nunca foi na África. Eu conheço apóstolo que anda de... Deixa eu falar. Né? O apóstolo, então aqui a observação é o seguinte: sobre o evangelista é o que vai apresentar a coisa com uma pureza. Todo mundo sabe o que o evangelista fala. Agora mistura o mestre, que ele não vai ser xarope e cansativo. O mestre, ele vai juntar o dinamismo do evangelismo com a simplicidade no falar, a maneira autêntica de falar do profeta. Tremendo, né? É ou não é? Muitas vezes com o amor do pastor, né? Não pode deixar, porque na realidade o mestre é o mesmo pastor. Mas ele vai ser chamado, sabe de quê por Deus? De apóstolo. Que ele juntou todos os ministérios dentro dele, né? Versículo 27 de 1 Coríntios 12. Diz assim, aqui vai falar aqui vem das operações. Perceba, os irmãos, que quando fala de funções, aqui eu vou deixar bem esclarecido. Paulo são 8, dons 9, ministérios 4. Eu vou falar aqui bem claro, tem gente que pode falar 5, mas eu falo que é 4, porque aí está claro que é a mesma coisa. Tem vários, gente que fala que ele separa o pastor do mestre. Eu não concordo, porque para mim pastor tem que ser mestre, por isso que eu falo que é 4. Pastor tem, e todo mestre tem que ser, ele vai ser um pastor. Isso é inevitável. Ok? Amém? Mas a ordem é pastores e mestres, não mestres e pastores. Então quer dizer que todo pastor tem que ser mestre. Provavelmente, também não posso afirmar, todo mestre vai ser pastor. Mas todo pastor tem que ser mestre. Isso aí chega a ser lógico, né? Você fica numa igreja que um pastor não sabe ser mestre, não sabe ensinar. Difícil, né, gente? Mas tem gente que fica. Fica por amizade, fica por sei lá por quê, não sei o que, não entendo certas coisas. Operações, funções. 12, 27 a 31 diz assim, ó. E uns Deus colocou na igreja. Aqui vem por escala de importância. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, isso está claro, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, veja que aqui já não inclui o pastor, porque já está o mestre aí. Você está vendo aí o que eu estou falando? Você está vendo? Depois milagres, depois curar, socorro, governos e variedade de línguas. Deixa eu explicar isso claro para os irmãos, né? Primeiro, um exemplo. Os 9 dons e 4 ministérios são englobados por 8 maneiras, 8 operações ou funções distintas de agir. O que isso significa? Essas operações todas, essas funções que eu li aqui, formam todo o corpo de uma igreja, o todo. E os 12 ministérios são o corpo em si. Vou te explicar aqui. Por exemplo, o governo são pessoas que trabalham nos bastidores. Por exemplo, o Chico e a Nega, se você falar para o Chico subir aqui e pegar o microfone, ele vai dar uma diarreia. Mas o Chico, tem gente que fala assim, nossa, Chico não faz nada na igreja. O Chico tem o dom de governo. Chico tem dom de governo, ele está ali para isso. Deus colocou ele na igreja com essa função.
para governar sobre assuntos que ninguém tem capacidade. Põe eu para liderar com dinheiro, mas eu era doido. Se eu não lido com dinheiro nem na minha casa. Isso é dom de governo, isso aqui está claro. Na realidade não é dom, é função. Por isso são operações, ok? São operações. Tem gente que nunca vai ser pastor, nunca vai pregar, mas se ele pôr a mão, o paralítico anda. Por isso que está aqui como funções. Tem gente que não valoriza. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Das operações. Socorro, diga socorro. Então tem gente que olha para a Inês e fala: nossa, a Inês não faz nada. Tem o dom do socorro. E também do governo. Está nos bastidores. Cadê a Nani? A Nani está ali. Então, você pega a Nani, pega a Andréia, pega as meninas aí, o pessoal, que sempre está fazendo alguma coisa na igreja, Riane, João, o próprio Ronaldo, que ainda não veio no culto, mas falou que é para fazer alguma coisa no bastidor, ele está ali. O nome disso é socorro. O que é dom de socorro? Também é pessoas, igual do Zé e da Zita, que gosta de ir lá no índio, que gosta de ir no quilombo, é gente que tem dom do socorro. Que não é todo mundo que tem esse dom. Aí quem tem esse dom, critica os outros. O povo não vê o que tem para fazer, mas é você que Deus pôs na igreja para isso. O dom é seu. Deus deu para você esse dom, essa função. Isso é o equipamento. Isso equipa os dons. O dom é o corpo em si. E as funções é para equipar esses dons. Socorro, né? Governos, são pessoas que estão na igreja para estarem na administração, no governo. Socorro são pessoas que estão ali para socorrer a igreja, para dar ideia, para ajudar nos bastidores. São pessoas que estão ali para contribuir, mas nunca serão vistas ou notadas. Aí o que algumas igrejas fazem? Pega ali um camarada porque ele está muito envolvido e ele é bacana e consagra ele a pastor. Ele nunca vai subir para pregar, o dia que isso pregar vai ser um fracasso. Mas porque tem nome de pastor, tem que pregar. Mas porque foi chamado, não era nem para consagrar. Ele tem uma função no corpo tão importante quanto as outras. Quem está entendendo? Amém? Terceiro lugar, e aqui realmente eu estou terminando. Para que serve o Espírito de Deus em nós, o Ruach de Deus em nós? Eu queria ficar nos dons lá, nas funções e tudo, mas espero que os irmãos tenham entendido. Quem entendeu? Primeiro, para sermos testemunhas. Olha para que você recebe o Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiro, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Ruach HaKadosh, ou HaKodesh, tanto faz, é para sermos pregadores do Evangelho. Para ser pregador não precisa ser pastor, pegar microfone. Todo que nasce do Senhor tem que testemunhar do Senhor. Para isso que vem a consciência de Deus, o Ruach HaKodesh. Para você falar do Senhor, testemunhar e propagar o Evangelho. Então eu aprendo que crente que não testemunha, lhe falta o Espírito Santo. A boca fala do que? O coração está cheio. Então, ou seja, eu não recebo o Espírito Santo para eu ser apenas um crente, para ficar dando uma chapadinha, como gostam de falar aí, para ficar dando umas entortadinhas no culto, na igreja um santo e casa um satanás. Não ganho uma alma para Cristo em um ano, mas no culto fica dando bicudão em todo mundo. Irmão, eu louvo a Deus por algumas irmãs aqui, eu não vou cometer nem o pecado de mencionar, que sempre está trazendo gente, evangelizando, pregando, está trazendo. Isso aí, irmão, essa é uma função que todo crente tem que ter. É símbolo do Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas. Começa a questionar você nisso, né? Segundo lugar, para sermos templos do próprio Elohim, que acostumamos a chamar de Deus. 1 Coríntios 13, 16 e 17 diz assim, leia aí, olha para você ver que não tem diferença uma coisa da outra. Esse texto deixa bem claro. Paulo não separa um espírito do outro espírito. Olha aí, ó.
1 Coríntios 3, 16 e 17. Abra aí. Johnny, pega aqui no microfone só para parecer que a gente está terminando. No teclado, pega para parecer, para pensar que a gente está terminando. Olha o que diz. Presta atenção que Paulo não separa uma coisa da outra. Está aqui, ó. Vê se você não concorda comigo. Não sabeis vós que sois templos de quem? E que o Espírito Santo habita em vós? Está claro? Está claro? Leia de novo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Está claro. Está claro ou não está, gente? Se alguém destruir o templo de Deus, está falando do corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha isso, irmão. Deus promete matar quem destrói o templo dele, que é o corpo. Por isso que suicídio não tem perdão. Está claro aí na Bíblia? Está claro aí na Bíblia? Claro ou não está? Terceiro lugar, para que recebemos o Espírito Santo? Para vencermos as tentações, pecados ou fraquezas. Já lemos, mas volto a dizer, Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Por último, como se recebe o Espírito Santo? Aqui é tremendo isso aqui. Como recebe ele? O povo aí chama de culto de busca. Eu até hoje não entendo isso. Eu realmente estou buscando um conceito do que eles chamam de culto de busca. Para mim, todo culto. Irmão, nós vamos ter um culto de busca. Como é que é isso? Estranho o conceito, né? Mas vamos lá. Atos 8 e 14 vai falar da primeira. Como recebe o Espírito Santo em primeiro lugar? Pela imposição de mãos. Diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, observe que a palavra de Deus está em maiúsculo, então deve ser as Sagradas Escrituras. Palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, esses dois caras é fenômeno, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí diz aqui, ó, porque sobre nenhum deles tinha descido ainda o Espírito Santo. Agora leia o resto. Eles eram batizados como? Leia o resto. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha que tremendo. Então lhe impuseram as mãos e aí receberam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se recebe por imposição de mãos. Em segundo lugar, como receber o Espírito Santo? Pelo sopro. Sopro, não cuspe. João 20, 21 e 22. Porque tem gente que vai soprar e cospe. Eu já vi que tem gente que vai pôr a mão e empurra as pessoas. Você não recebe o Espírito Santo derrubando as pessoas. É pôr na mão e nem cuspindo nelas. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ler esse texto? João 20, 21 a 22. Olha que texto tremendo da parte do Senhor aqui, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou e também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Estaria Jesus soprando uma pessoa? Ou o sopro de uma pessoa é uma pessoa? Ó como é que está aí. Eu sei, Thaís. Foi de propósito. Disse-lhe Jesus: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amém? Como é que se recebe o Espírito Santo? Também pelo sopro. E aqui eu concluo dizendo: nós precisamos desse Espírito em nós. Fique em pé no seu lugar.